Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem como mote o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, em 2021. Esta é a nossa aula de número 39 deste curso, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho, que versa sobre as jornadas de trabalho e seus controles pelo empregador, para que seja possível a discriminação segura, real e exata daquelas atividades profissionais cotidianamente desenvolvidas pelos empregados. Parece-nos por óbvio que, mesmo tendo essa articulação consolidada a respeito do controle de jornadas, na prática esta situação não é bem exercida pelos empregadores e muitas falhas há nos sistemas adotados por eles para comprovar a efetiva jornada de trabalho dos empregados. Todavia, vale a regra explicitada neste artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho e, portanto, os empregadores devem, no máximo de realidade possível, adotar os controles de jornada sempre que a norma esculpida neste artigo assim o determine. A primeira determinação que nós temos pelo artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho aos empregadores é que o horário de trabalho de seus empregados deve ser incerto obrigatoriamente no registro de seus empregados, seja ele por qual modalidade for assumida pelo empregador. Pouco importa a modalidade. O importante é que o horário de trabalho tem que estar incluído no registro individual de cada empregado. Para aqueles estabelecimentos empresariais que possuírem mais de 20 empregados a seu serviço, torna-se também obrigatória, além dessa condição de inserção do horário de trabalho no registro de empregados, que o empregador promova o controle de jornada de seus empregados, seja também por qualquer modalidade possível, ou seja física, seja escrita, seja eletrônica, seja manual, qualquer tipo de possibilidade existente hoje no mercado e nas possibilidades legais de controle do trabalho individual realizado pelos empregados dentro de determinado estabelecimento. Aqui cabe-nos a assertiva e o alerta de que a norma esculpida no artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho determina o controle obrigatório de jornada quando o estabelecimento
empresarial possua mais de 20 empregados a seu dispor. Veja bem, é estabelecimento e não um empreendimento empresarial propriamente dito total. Portanto, uma empresa pode ter mais de 1.500 empregados exercendo suas atividades pessoais, profissionais para ela. Mas se eles estiverem distribuídos em diversos estabelecimentos, a regra imposta pelo artigo 74 consolidado respeita apenas e tão somente quando o empregado estiver vinculado a um estabelecimento em que haja a prestação pessoal de serviços de mais de 20 empregados. Ou seja, vamos dar um exemplo prático disso. A empresa possui 4 estabelecimentos. No primeiro estabelecimento, ela possui 1.500 empregados vinculados a este. Portanto, neste caso, é obrigatório o controle individual de jornada de cada um dos empregados a ele vinculado. No segundo estabelecimento, a empresa possui 100 empregados. Também neste caso, os empregados vinculados a esse estabelecimento terão obrigatoriamente que ter o seu controle de jornada determinado e ativo pelo empregador. Todavia, o terceiro estabelecimento da empresa contratante possui apenas 15 empregados. Neste caso, e somente neste caso específico desse estabelecimento e dos empregados a ele vinculados, o controle de jornada torna-se despiciendo, ou seja, não é preciso que o empregador, neste caso específico desse estabelecimento que tem apenas e tão somente 15 empregados que desenvolvem suas atividades profissionais cotidianas para este empregador, mantenha os controles individuais de jornada dos empregados a ele vinculados. No geral, no âmbito geral, quando for necessário, como vimos há pouco, a obrigatoriedade do controle de jornada, é possível, é permitido pelo artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho, que o empregador faça a anotação pré-assinalada dos intervalos interjornada para descanso e alimentação cumpridos pelos empregados. Isto aí é pouco importando se os estabelecimentos possuem 23, 24, 1.000, 1.500. Pode haver nos controles de jornada a pré-assinalação do intervalo interjornada para descanso e alimentação cumprido pelos trabalhadores. Assim, estaria evitado, por exemplo, que quando determinado empregado saísse para usufruir o hiato interjornada para descanso e alimentação, este fosse obrigatoriamente dirigido ao setor de controle de ponto para assinalar a sua saída, bem quanto no seu retorno para assinalar também esta situação, já que os intervalos já estariam pré-assinalados nos controles individuais de jornada. Apenas e tão somente uma observação a respeito dessa situação
porque nós, nas nossas lides cotidianas junto à Justiça do Trabalho, temos visto a quantidade de fraudes perpetradas pelos empregadores a respeito dos intervalos interjornada para descanso e alimentação exercidos pelos empregados. E essa situação prevista no artigo 74 da pré-assinalação dos hiatos interjornada para descanso e alimentação pelo empregado vem a caracterizar uma série de situações em que há a efetiva sonegação deste hiato interjornada e o empregador se escuda nesta norma esculpida no artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho para oferir uma vantagem extraordinária a respeito do cumprimento dessa obrigação legal. Em contrapartida, se o empregado for ele mesmo assinalar a sua saída e o seu retorno durante o gozo desse ato interjornada para descanso e alimentação, há uma sensível redução dos números de fraude a esse respeito. Portanto, nós entendemos que essa norma do artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho vem em prejuízo dos empregados. Muito embora, dentro do âmbito da Justiça Federal do Trabalho, sabemos nós que a prova não se cinge apenas e tão somente à existência desses controles, mas também a comprovação de que os mesmos trazem em si a efetiva jornada cumprida pelos trabalhadores. Todavia, se não houvesse essa possibilidade seletista, esta fraude a respeito do cumprimento ou não dos intervalos interjornada para descanso e alimentação estaria, a nosso ver, mitigada. Todavia, o artigo 74 continua em vigor e, portanto, essa possibilidade existe. Outra situação bastante interessante trazida por esse artigo 74 consolidado é a questão da anotação de registro de jornada por exceção. O que quer dizer o registro de jornada por exceção? É aquela modalidade de anotação do controle de jornada individual de cada empregado quando só há a anotação da jornada extraordinária, sendo normalmente aceita que a jornada cumprida pelo trabalhador durante a sua faina cotidiana foi a jornada impressa no registro de empregados e no próprio controle de jornada. E só haveria a extrapolação da mesma se somente se houvesse o cumprimento pelo empregado de qualquer modalidade sobre jornada, o que para nós parece seja um absurdo total, já que comanda dentro daquela mesma sistemática de pensamento que apresentamos anteriormente, a possibilidade enorme de fraudes com relação às jornadas cumpridas normalmente pelos empregados, já que em muitas situações mesmo, a gente tem visto que o empregador não faz constar, principalmente naquelas modalidades de controle de jornada que são exercidas por apontadores ou por terceiras pessoas e não pelo próprio empregado,
quando a jornada de trabalho é aquela apenas e tão somente que o empregador determina que seja trazida em assinalação nos controles de jornada. Portanto, esse controle de jornada, por exceção para nós, é prejuízo gritante aos trabalhadores que não podem, portanto, ter condições de movimentar sua jornada de trabalho de acordo com a realidade prática existente no cumprimento das suas atividades profissionais pessoais cotidianas. Bom, era isso que nós gostaríamos de apresentar a vocês a respeito do artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho nesta nossa aula de hoje, e aproveitamos a oportunidade de, como sempre, agradecer a oitiva de todos e pedir novamente que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem seus likes nas nossas aulas, para que nós possamos cada dia mais ampliar o nosso número de alunos e de interessados nas matérias aqui desenvolvidas, além de podermos continuar até o final do nosso curso de forma gratuita, como temos feito até agora. Muito obrigado a todos.